Eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Vice-líder do governo, o deputado Beto Mansur, diz que a defesa do presidente Michel Temer deve ser entregue na próxima quarta-feira. Veja qual será o caminho aqui na Câmara da segunda denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o presidente da República por crime comum. A Comissão de Constituição e Justiça decide que Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco terão a denúncia analisada em um único processo com um único relator, o deputado Bonifácio de Andrada. E você vai ver também. O plenário da Câmara conclui a votação da cláusula de desempenho e do fim das coligações. O fundo para financiamento de campanha permanece sem definição por falta de acordo. O preço da gasolina varia de estado para estado, mas em geral anda bem alto. A Comissão de Defesa do Consumidor discutiu formas para reduzir esses valores. Começa nesta segunda-feira o Censo Agropecuário do IBGE, uma exposição aqui na Câmara que reforça a importância dessa pesquisa para o Brasil. A segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer foi lida no plenário na última terça-feira e na quarta, Temer e os dois principais ministros dele foram notificados. Segundo o vice-líder do governo, o deputado Beto Mansur, a defesa do presidente deve ser entregue na próxima quarta-feira. Temer é acusado de 2 crimes: obstrução à justiça e organização criminosa. E caberá ao deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, elaborar um parecer que indique a autorização ou não para que o STF processe o presidente e os ministros. Bonifácio de Andrada entrou na Câmara em 1979. É deputado há 38 anos. Ele já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde hoje é analisada a denúncia contra o presidente Michel Temer e 2 ministros. A indicação foi feita pelo atual presidente da CCJ. É um nome que preserva a Comissão de Constituição e Justiça, que dá o tom necessário que nós precisávamos para a seriedade, necessidade de demonstração de imparcialidade e seriedade para a condução desse trabalho. Governo e oposição se concentraram em um detalhe. Bonifácio de Andrada é do PSDB, partido que ficou dividido na votação da primeira denúncia. Nada melhor do que você ter alguém que seja do PSDB, por isso que eu achei importante essa escolha, que vai convencer os seus pares de que é importante votar contra a denúncia porque ela é inócua. Olha, o PSDB é uma gangorra e é uma confusão. Com certeza eles não estão nem satisfeitos com a indicação de mais um relator seu. A gente espera que ele faça um relatório que nos surpreenda. A denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco só avança na Justiça se a Câmara autorizar. São 3 pessoas. Na CCJ, a definição desta quarta-feira acabou com um dilema. A denúncia é uma só, o relatório vai ser um só e a votação vai ser uma só. Seria inusitado imaginar que houvesse, para uma única imputação de organização criminosa e pela natureza desse delito, relatores diferentes, em procedimentos diferentes, sob pena de se ter uma perplexidade de uma avaliação de um mesmo fato, de uma maneira por um e de outra maneira por outro relator. A oposição não concorda. Não se pode impedir alguns parlamentares de votarem de um jeito na autorização para o presidente e de outro jeito na autorização para os ministros. Eu vou insistir nisso, entrando com um requerimento de desmembramento na Comissão de Constituição e Justiça. O governo já esperava por isso. A oposição, com todo respeito, esperneia da maneira como quiser. Pode entrar com recurso na CCJ, possivelmente, pelo que a gente percebe nos últimos tempos, entrará com pedido até no Supremo. E no pleno do Supremo já se decidiu que não haveria condições de haver separação. Mais cedo, o processo de discussão na Câmara deu outro passo importante. Os 3 réus foram notificados. A tarefa coube ao primeiro secretário da Câmara, deputado Giacobo. A partir daí, começa a contar o prazo de 10 sessões para que Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco apresentem suas defesas na Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ tem 3 momentos. O primeiro é o do relatório. O presidente da comissão já indicou o nome de um relator, a quem caberá a elaboração de um parecer.
Começa a contagem de prazo de 10 sessões do plenário da Câmara para que Michel Temer apresente uma defesa. Terminado esse prazo, ou apresentada a defesa, o relator tem 5 sessões para fazer sua conclusão. Relator e defesa falam pelo mesmo tempo. Começa então a segunda fase, a discussão. Se a comissão seguir as mesmas regras da denúncia anterior, cada deputado poderá falar por até 15 minutos. Naquele caso, além dos 132 integrantes da CCJ, também puderam se inscrever, mas com um tempo menor, 20 deputados falando a favor e 20 falando contra. A discussão termina com o relator e defesa falando por 20 minutos cada um. Depois disso, começa a terceira e última etapa do processo, a votação. Ela deve ser feita eletronicamente com resultado público. Você poderá saber exatamente como cada deputado votou. Tendo como experiência a denúncia passada, dá até para ter uma ideia de quanto tempo poderá durar todo esse processo. Do começo ao fim, daquela vez, foram 14 dias. E o plenário da Câmara aprovou uma medida provisória que confirma status de ministro e foro privilegiado a Moreira Franco, denunciado pela Procuradoria-Geral da República, junto com o presidente Michel Temer. Ela extingue e cria estruturas administrativas do governo federal. O Ministério do Desenvolvimento Agrário deixou de existir, enquanto o dos Direitos Humanos foi criado, por exemplo. A maior polêmica da medida provisória é porque ela dá status de ministério para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Houve um pedido do PSOL para retirar esse trecho, mas foi derrotado por 5 votos. Essa é a medida provisória e foi feita para dar status de ministro ao senhor Moreira Franco. Senhor Moreira Franco, que vai ter a denúncia que contra ele foi feita, analisada por esse plenário. Ele tinha status de secretário especial, mas agia como ministro. Se impunha a criação do cargo de ministro para otimizar o governo. O plenário também aprovou a medida provisória do Refis, que dá descontos e parcela dívidas de impostos federais. O texto que chegou no plenário já foi fruto de muitas negociações. As últimas aconteciam ali mesmo, antes da votação. Tudo em busca de um apoio maior a um texto que é polêmico e não está mais como o governo publicou. Ainda assim, a discussão começou tensa. 62% da dívida está concentrada em apenas 0,5% das empresas devedoras. Aqui a gente está falando, sim, de débito de grandes empresas e de deputados e senadores que são sócios e donos de empresa, começando pelo relator da matéria. Essa matéria não devia nem estar pautada. Não há, não houve e não haverá qualquer conflito de interesse na atuação deste parlamentar no seu mandato eletivo, eleito por Minas Gerais, conflito com qualquer questão particular, seja da minha pessoa, que seja da pessoa de qualquer parlamentar nessa casa. O interesse, senhor presidente, na votação dessa matéria é para a recuperação dos empregos, é para a garantia de investimentos, para a garantia da própria arrecadação da Receita Federal. Este refis faz parte do pacote de compra, de liquidação e precificação de parlamentares para defender Michel Temer, que é indefensável frente à nação. Um deputado e uma deputada acabaram de dizer que essa medida aqui está comprando voto. Quem tem compra de voto mesmo, é compra de voto descarado que está acontecendo aqui no plenário. Vocês estão habituados a isso, vocês vieram disso. De votos. Vocês vieram disso. O texto apresentado ao plenário diz que poderão participar da renegociação quem deve à Receita Federal e quem está na dívida ativa. Os abatimentos e os parcelamentos variam. Os descontos podem chegar a 90% dos juros e os pagamentos podem ser divididos em até 15 anos. O texto foi aprovado, mas ainda pode sofrer alterações. Isso porque 17 pedidos de mudança feitos pelos partidos ficaram para ser votados semana que vem. Se não for aprovada totalmente pela Câmara e pelo Senado em 2 semanas, a medida provisória perde a força de lei. E isso já aconteceu com uma outra MP sobre o mesmo assunto este ano.
Os deputados também concluíram a votação de uma das propostas da reforma política, aquela que cria novas regras para alianças partidárias nas eleições de deputados e vereadores e um desempenho mínimo para os partidos terem acesso ao fundo partidário e à propaganda eleitoral na TV e no rádio. Sem acordo, a definição sobre a criação de um fundo eleitoral ficou para a semana que vem. A proposta muda a Constituição para acabar com as coligações nas eleições de deputados e vereadores. E uma mudança aprovada nesta quarta-feira retirou também a possibilidade da criação de federações, ou seja, de partidos poderem se aliar nas eleições de deputados e terem que ficar juntos durante todo o mandato. O ponto colocou em lados opostos partidos grandes e pequenos. O que está se fazendo aqui é um arremedo, é uma tentativa de continuar as coligações com outro nome. Tira o nome coligações e se bota federação. A federação é uma reserva estratégica na legislação brasileira para o único mecanismo de associação partidária programática que não vale apenas para a eleição, mas para toda uma legislatura. Isso não é uma substituição à coligação. A proposta aprovada também cria um mecanismo para tentar diminuir a quantidade de partidos políticos. São 35 registrados no Tribunal Superior Eleitoral e há pedidos para criar outros 66. A chamada cláusula de desempenho é um resultado mínimo que os partidos deverão ter nas urnas para conseguir acesso ao dinheiro do fundo partidário e à propaganda na TV e no rádio. A ideia é que já valha nas eleições do ano que vem. O mínimo inicial será o seguinte: ou o partido elege 9 deputados federais em 9 estados, ou recebe 1,5% do total de votos válidos no país, distribuídos em pelo menos 9 estados. Em cada um desses estados, o partido precisará alcançar 1% dos votos, já descontados os brancos e os nulos. O desempenho mínimo dos partidos vai aumentando a cada eleição federal até 2030, quando passam a valer as regras definitivas. Aí será exigido o seguinte: ou o partido consegue eleger 15 deputados federais em pelo menos 9 estados, ou recebe 3% do total de votos válidos no país, distribuídos em pelo menos 9 estados. E em cada um desses estados, o partido precisará alcançar 2% dos votos, já descontados os brancos e os nulos. A proposta segue agora para o Senado e precisa ser aprovada até o final da semana que vem para as regras poderem valer já nas próximas eleições. Houve tentativa de votar a criação de um fundo público para custear as despesas de campanha, já trazendo regras para a divisão desse dinheiro. 2 propostas tratavam do assunto, uma do Senado, outra da Câmara, mas não houve acordo. Esta votação acabou ficando para a semana que vem, semana limite para que as alterações possam valer já para as eleições do ano que vem. Sobre financiamento, você vai ter 2 alternativas: ou você vai criar o fundo, ou no fundo partidário, no orçamento do final do ano, você vai ampliar o fundo partidário. Esse é um caminho que pode existir dentro do orçamento, onde você vai falar de forma concreta e transparente da onde você vai tirar os recursos para cobrir as eleições do próximo ano. Você tem o caminho de criar o fundo, ou você tem o caminho de aumentar o fundo partidário. Agora, aumentar o fundo partidário seria importante que a gente pudesse ter regras. E essas regras estão no projeto do Vicente, que a gente espera votar na próxima semana. O presidente da Câmara comentou o impasse criado depois que o Supremo Tribunal Federal determinou o recolhimento noturno do senador Aécio Neves. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de corrupção passiva e obstrução da justiça por pedir e receber R$2 milhões da JBS. Boa parte dos senadores entende que a Constituição só prevê prisão de parlamentares em caso de flagrante delito de crime inafiançável. Rodrigo Maia defende uma legislação mais clara para casos de afastamento de políticos. A minha opinião é que o que foi decidido, há um vácuo legal, né? O que tem clareza é que a prisão pode ser feita em flagrante delito e que o Senado decide. Como a outra alternativa colocada não é uma alternativa que, pelo menos, pelo que eu compreendo, não existe uma regra clara, ou não pode, ou tem que se criar a solução, né? E a solução é sempre melhor que se crie pela legislação, né? Eu acho que não é nenhum problema também que a legislação possa avançar, né, em relação à decisão da Constituição original, mas
Eu acho que vai ter um caminho, acho que o Senado vai tomar a decisão na terça e acho que no diálogo vai se conseguir construir um entendimento claro do que se pode e o que se precisa necessariamente passar pelo plenário do Senado ou da Câmara. A CPI mista da JBS aprovou um requerimento que solicita ao BNDES a relação de empréstimos feitos ao grupo JIF e as cópias de todas as transações financeiras do banco com a empresa e o grupo entre os anos de 2007 e 2016. Na próxima terça-feira, deputados e senadores irão ouvir o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e Márcio Lobo, advogado dos acionistas minoritários da JBS. Também foi aprovada a transferência dos sigilos bancário, telefônico e de e-mail do ex-procurador da República, Marcelo Miller, que negociou a delação da JBS com a Procuradoria-Geral da República. E você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. O preço da gasolina varia por estado, mas em geral anda bem alto. A Comissão de Defesa do Consumidor discutiu formas para reduzir esses valores. Começa nesta segunda-feira o Censo Agropecuário do IBGE. Uma exposição aqui na Câmara reforça a importância dessa pesquisa para o Brasil. Eu volto já. O preço da gasolina varia por estado. E como buscar formas para reduzir o valor dos combustíveis no país? A Comissão de Defesa do Consumidor realizou uma audiência pública para debater esse assunto. Quem já viajou de carro consegue perceber a diferença de preços nos combustíveis de um município para outro. Em audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor, essas diferenças foram questionadas, assim como os recentes aumentos de impostos para o setor. Hoje o consumidor do Rio de Janeiro, que tem uma refinaria na cidade do Duque de Caxias, paga o terceiro maior preço de combustível no país. Falaram em junho de uma baixa de combustível que não foi repassado para o consumidor, mas quando fala em aumento, na hora chega na bomba e é repassado para o consumidor brasileiro. Os participantes deram algumas explicações para essa variação do valor dos combustíveis, como a logística e os impostos existentes em cada estado. Você tem as variações da logística e você tem a variação muito forte da questão tributária. E aliado a isso, você ainda tem uma terceira variável, que são os biocombustíveis. No caso da gasolina, o etanol anidro, e do diesel, o diesel vegetal, o biodiesel, que são usinas que estão mais na região centro-oeste, na região sudeste, e aí há todo um custo e uma logística para levar esses produtos até as outras regiões do Brasil. Para o representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o aumento nos preços dos combustíveis impacta negativamente toda a economia do país. Por isso, é preciso ter cuidado com a forma como os anúncios de aumento de preços são feitos atualmente. Ele sugere também mudanças na legislação para tornar o setor mais competitivo. Parece bobagem, mas o fato de você, por exemplo, ter um município como São Paulo, em que tem grandes redes de supermercado com postos de combustíveis funcionando, faz muita diferença em relação à concorrência e ao preço final para o consumidor. Se você sair de São Paulo capital e andar um pouco para o interior, e você vai ver outros municípios onde você não permite esse mesmo tipo de coisa, o preço varia muito. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que aumenta a punição para quem fizer transporte sem licença. A multa, por exemplo, passa a ser 5 vezes mais cara. A proposta aprovada na CCJ aumenta a punição para quem fizer transporte pirata, seja de ônibus escolar sem autorização ou transporte remunerado de pessoas ou bens sem licença. A punição hoje, que era grave, vai passar a gravíssima, com multa de 5 vezes. Então é exatamente para poder inibir esse tipo de transporte. Você estabelece os critérios para que os pais eles não sejam enganados ao contratar um transporte escolar. Então, um veículo ele não pode se caracterizar de transporte escolar se ele não respeitar as regras mínimas de segurança para os estudantes, para os alunos e para as crianças. O advogado Raimundo Nogueira contratou o transporte escolar para os 2 filhos há 3 anos. Raimundo está satisfeito com o serviço e conta que, antes de escolher o prestador, tomou uma série de cuidados. Consultei alguns pais, inclusive aqui no bloco. A primeira coisa que nós exigimos foi o alvará de funcionamento, né?
para que a gente não corresse nenhum risco. A proposta será agora analisada pelos senadores. O Brasil é, desde 2008, o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Um levantamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, feito em 2011, mostrou que 1/3 dos alimentos consumidos pelos brasileiros tem contaminação por agrotóxicos acima do permitido pela lei. O assunto foi debatido na Comissão de Seguridade Social e Família, onde especialistas defenderam a diminuição do uso dos químicos na produção agropecuária. O Brasil deve reduzir o consumo de agrotóxicos, na opinião dos especialistas ouvidos pela Comissão de Seguridade Social e Família. Estudos comprovam a relação desses produtos com a ocorrência de várias doenças e de muitos tipos de câncer. O professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas lembrou que o agrotóxico é veneno, ou seja, feito para matar pequenos organismos vivos. Segundo ele, os danos à saúde humana são inevitáveis. O pesquisador defende a produção sem agrotóxicos convencionais, tanto na agricultura como na pecuária, que ele vem estudando. Ao invés dos antiparasitários químicos convencionais que deixam resíduos, contaminam o solo, contaminam a água, contaminam os trabalhadores, as pessoas, a gente pode usar a homeopatia, que é mais eficiente do que o produto químico convencional. E eu vou mostrar isso com dados científicos da minha pesquisa. Além da falta de fiscalização, outro perigo apontado por especialistas é o mau uso dos agrotóxicos. Para o pesquisador da Unicamp, a chamada manipulação segura é quase impossível, porque exige muitos cuidados quase nunca respeitados e não consegue conter erros humanos e fatores naturais. Por exemplo, uma aplicação com agrotóxico que você joga agora e que o vento vai continuar levando esse agrotóxico que está nas folhas para dentro de um refeitório, para dentro de uma área de convívio, isso é completamente, vamos dizer assim, não tem como barrar isso com medidas de segurança. O agrotóxico que vai para a água, que vai cair ali no chão, que vai ser infiltrado para dentro do lençol freático, e essa água vai ser utilizada na região, para os trabalhadores que vão consumir essa água também. A representante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida cobrou a instalação da comissão especial na Câmara para discutir a política nacional para a redução do uso de agrotóxicos no Brasil. Nós estamos desde outubro do ano passado aguardando a instalação dessa comissão e ali vai ser o espaço para se discutir uma política nacional de redução de agrotóxicos. Nós não podemos nos ater à questão do sódio, das gorduras, de carboidratos. É um ponto fundamental discutir os resíduos dos agrotóxicos. E a partir desta segunda-feira, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai a campo para conhecer as características e a produção de todos os estabelecimentos agropecuários do território brasileiro. São mais de 5 milhões deles. É o Censo Agropecuário 2017, que ganhou uma exposição aqui na Câmara. A coleta envolve dados como a propriedade, a produção, a área e o pessoal ocupado em cerca de 5.300.000 estabelecimentos rurais pelo país. O Censo Agropecuário começa agora em outubro e vai até fevereiro de 2018. Mais de 18.000 recenseadores vão trabalhar nesse processo. É a principal e mais completa investigação estatística e territorial sobre a produção agropecuária desenvolvida entre 1º de outubro do ano passado e 30 de setembro deste ano. É uma informação que vai ser usada pelos acadêmicos para estudos, pelos decisores das empresas privadas, decisões de investimento, decisões de alocação, por exemplo, de silos, isso tudo. Sem o censo, a Embrapa não tem vida. É muito mais que importância, é extremamente importante para a Embrapa e absolutamente importante para a gente decidir o que a gente vai fazer no presente e no futuro. Para o país é muito importante, porque é o produto mais forte economicamente, socialmente, é o agronegócio. E o censo vem, então, dar a veracidade naquilo que o Brasil vem mostrando na produção. Aqui na Câmara, o Censo Agropecuário virou tema de exposição, inaugurada na quarta-feira. A proposta é ajudar a chamar a atenção para a importância da coleta dessas informações num setor chave da economia brasileira. A ideia é exatamente ocupar o corredor, de forma que quem vai passar por ali seja informado, veja que nós estamos iniciando uma operação estatística que é fundamental para o país e fundamental ter o apoio e a divulgação de todos.
E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.